Boa tarde, turminha. Tudo bom com vocês? Quinto ano. Vamos para a nossa aulinha de hoje, de história. História, nós vamos trabalhar uma folhinha da atividade, do caderno de atividades do Vamos Trabalhar. E também vocês vão utilizar o caderno aí de casa, o caderno que vocês têm e que vocês estão acostumados a fazer as atividades, para a gente fazer um trabalhinho um pouquinho diferente hoje, ok? Vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do trabalhinho que vocês farão no caderno. Acho que logo aparece aí para vocês a página do Word. Aula de História. No conteúdo de História de vocês, da apostila, na página 52 da apostila, começa a falar está falando, né, está descrevendo, quer dizer, sobre a era Vargas, né, o governo Vargas. E nesta mesma página, na página 52, comenta-se sobre um golpe chamado de Plano Cohen. Tá? Então, depois vocês voltem lá na apostila de vocês, na página 52, ok? Essa página aqui, ó, Governo Constitucional, página 52. Dá uma lidinha aqui nesse trecho para vocês poderem fazer essa atividade aqui, ó. Fake news. Todos nós estamos ouvindo muito agora nos últimos tempos a falar sobre fake news nos noticiários, né? Até recebemos por WhatsApp, ouvimos às vezes no Facebook as fake news. Mas o que são as fake news, turminha? São notícias falsas, né? São notícias que não procedem, não são verdadeiras, não existe aquilo ali. E elas são divulgadas, espalhadas para as pessoas como se elas fossem verdadeiras. E o objetivo dessas fake news é tirar proveito da propagação, ou seja, a partir do momento que começam a espalhar por várias pessoas, vários locais, eles querem tirar algum proveito dessa notícia falsa, ok? Se vocês quiserem dar mais uma pesquisada sobre a parte de fake news, para vocês obterem mais informações, fique à vontade, mas não precisa anotar, só para vocês obterem mais informações. Inclusive, esse ano foi votada no Senado uma lei para estar tentando driblar de alguma maneira essas fake news. Está em processo de aprovação, provavelmente eles vão mesmo criar algo assim para tentar combater essa questão das fake news. Pergunta número 1. Com base nessa explicação, escreva um pequeno texto comparando as fake news da atualidade, que é esse momento que nós vivemos hoje, atualmente, com o Plano Cohen de 1937. É o conteúdo da página 52 da apostila de História. Bom, então vocês vão pegar o caderno, que vocês estão acostumados já a fazer as atividades, colocar o cabeçalho, a data de hoje. Tá? Atividade de história. Primeira pergunta. Aí vocês vão copiar essa questão aqui no caderninho de vocês, ok? Copia. E vocês vão fazer esse paralelo, ok? Vão fazer um pequeno texto, não precisa ser um texto enorme, pode ser um texto, um parágrafo grandinho, ok? Vocês vão fazer uma comparação, um paralelo entre as fake news que nós vivemos atualmente e o assunto retratado aqui na apostila de história de vocês, que fala sobre o Plano Cohen de 1937. É parecido com as fake news que nós temos hoje? Não é? Vocês acham que esse Plano Cohen, no fundo, tinha o mesmo objetivo das fake news que hoje nós vivenciamos ou não? Enfim, vocês vão fazer ali uma comparação, um paralelo entre as fake news, entre a atualidade e o passado. O Plano Cohen de 1937. Ok, turminha? E a segunda atividade é a da folhinha do Vamos Trabalhar, página 231 e 232. Como a Pro já mencionou anteriormente, nas outras aulas,
Esses conteúdos do caderno de atividades Vamos Trabalhar são conteúdos assim que nós deixamos mais para esporadicamente estar mandando para vocês para casa ou trabalharmos nessa época de recuperação, de fixação, retomada de conteúdos, ok? Então, nós vamos pegar a página 231 e 232 da apostila de vocês. Como esse conteúdo aqui é um conteúdo já um pouquinho antigo, lá do primeiro bimestre, para ficar pedindo para vocês ficarem folheando a apostila e voltando muito atrás, a Pro vai fazer aqui com vocês, tá? Juntos, aí vocês podem ir fazendo. Mas se caso vocês quiserem já pegar a página, tentar fazer lá sozinho e depois conferir aqui no vídeo se tá certo, fica a critério de vocês. Mas eu já vou deixar pronto aqui fazendo junto com vocês, ok? Então vamos lá, Brasil e Império. D. João VI retornou a Portugal em 1820 e deixou seu filho como príncipe regente governando o Brasil. Em algumas províncias ocorreram conflitos e revoltas. A ideia da liberdade ia crescendo e grandes proprietários e comerciantes pressionavam o regente a separar o Brasil de Portugal. Dom Pedro proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, tornando-se o primeiro imperador do país com o título de Dom Pedro I. Okay? Então, esse conteúdo aqui, esse pequeno trecho, nos lembra, nos remete, né, à época lá da independência do Brasil. Okay? Atividades. Com base na observação da imagem da legenda, além do seu conhecimento sobre a proclamação da independência, responda as questões a seguir. Então, vocês vão observar essa imagem, né? Observando essa imagem, responderemos as questões a seguir. Letra A. O que significou a independência do Brasil em relação a Portugal? O que isso significou, né? Para o Brasil, essa independência do Brasil, tornar-se independente de Portugal. O que na verdade isso significou? Né? Significou que o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. Então, a independência fez com que o Brasil deixasse de ser uma colônia de Portugal. Okay? E as regras políticas e econômicas deixaram de ser ditadas, mandadas pelo governo português. Então, na verdade, como o nome mesmo diz, trouxe uma independência para o nosso país do governo de Portugal. Okay? Então, o Brasil deixou de ser colônia, né, de Portugal e as regras políticas, econômicas, deixaram de ser mandadas por Portugal. Okay? A letra B. A tela acima foi pintada 66 anos após a independência do Brasil. Será que o artista quis enfatizar ou minimizar o acontecimento? Quais foram as suas motivações? Antes de responder, faça uma pesquisa. Okay? Então, essa tela e essa imagem que vocês têm, ela foi pintada em 1888, 66 anos após a independência. Né? O que a gente observa aí nessa tela aí, né? Nós vimos que o artista, ele buscou, né, mostrar, enfatizar a proclamação da independência. Okay? Então, coloquem aí, o artista buscou enfatizar, mostrar, vírgula, mostrar a proclamação da independência pelo fato de ter sido contratado pelo governo brasileiro. Então, o governo brasileiro contratou esse pintor para retratar esse momento histórico. Então, ele enfatizou isso daí que foi importante para o Brasil, a independência, pelo fato de que quem contratou ele foi o governo brasileiro, certo? Brasileiro, vírgula, para retratar essa cena de história do país, vírgula, com o intuito
de enaltecer a monarquia local. Ok? Pro vai repetir. O artista buscou enfatizar a proclamação da independência pelo fato de ter sido contratado pelo governo brasileiro para retratar essa cena da história do país com o intuito de enaltecer, né, engrandecer a monarquia local, ok? Aí depois vocês podem ir pausando o vídeo para estar completando aí a apostilinha, tá, turma? Página 232. Marque um X nas informações verdadeiras. Então, nós temos aí da letra A à letra F, ok? A letra A. As revoltas da Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana não foram importantes para a proclamação da independência? Errado, essa informação não é verdade. Pelo contrário, elas foram importantes. Foram através dessas revoltas que já viram que o povo estava cansado ali do domínio, né, de Portugal ali, do governo português. Então, essas revoltas foram como se diz, a gota d'água ali para gerar a independência. Então, essa afirmação ela está errada, porque ela está dizendo aí que elas não foram importantes. Pelo contrário, elas foram muito importantes. A letra B. O primeiro reinado, Império de Dom Pedro I, durou por volta de 8 anos? Sim, essa é verdadeira. Então, pode marcar um xizinho aí na letra B. A letra C. Em 1825, o Brasil pagou uma indenização para Portugal aceitar a sua independência? Essa também é verdadeira. Marca um xizinho. A letra D. A grande dívida que o Brasil contraiu com a Inglaterra, a crise econômica que atravessava e o autoritarismo do imperador foram os motivos que levaram a população a pressionar o Dom Pedro I? Sim, essa também é verdadeira. Então, tudo isso, essa dívida que o Brasil tinha, essa questão, essa crise econômica e esse autoritarismo grande do imperador, tudo isso foi gerando revolta ali no povo. E o povo começou a pressionar Dom Pedro I, através daquelas revoltas, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, ok? Tudo isso fez com que gerasse aquela pressão, né? Apertando ali Dom Pedro I, ou você faz alguma coisa, dá um jeito, né? Então, pressionou ali, fez aquela pressão para que ocorresse a independência. Tá? Então, a letra D marca um xizinho, porque ela é verdadeira. Aí, Dom Pedro I renunciou ao trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara? Também é verdade, pode fazer um X aí. E a última frase, a F, a primeira Constituição brasileira foi elaborada por Dom Pedro I e um pequeno grupo de pessoas? Também verdadeira, pode fazer um X, ok? 3. Qual foi a razão de Pedro de Alcântara não assumir o governo quando seu pai Dom Pedro I retornou a Portugal? Ele não assumiu porque tinha apenas 5 anos. Então, Dom Pedro I renunciou, né ali ao trono ali para o seu filho, só que o seu filho tinha só 5 aninhos. Como que ele ia governar com 5 aninhos? Não é, turminha? Difícil, né? Então, por isso que ele não começou, não assumiu o governo, porque ele tinha apenas 5 anos de idade, vírgula, e de acordo com a Constituição brasileira, vírgula, só poderia governar ao completar 18 anos, ok? A 4. Circule as informações corretas de cada item. No período de 1831 a 1840, o Brasil foi governado por regentes, reis ou rainhas. Foi governado por regentes, então circulem aí. A B. Produto que passou a ser cultivado durante o século XIX e destacou o Brasil
como o maior produtor mundial. É o café. Circulem a palavrinha café. A C. Motivos que levaram o governo brasileiro a incentivar a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Então, vocês vão circular aí a segunda frase: embranquecer a população, substituir a mão de obra escravizada e povoar as terras do sul do país. Repetindo, a letra C. Circula embranquecer a população, substituir a mão de obra escravizada e povoar as terras do sul do país. Então, essas três frases podem circular, turminha. E o 5, coloque verdadeiro para as informações verdadeiras e falsas para as falsas. Letra A. Durante boa parte do seu governo, Dom Pedro II contou com o apoio dos fazendeiros, igreja católica e militares. Verdadeiro. B. O fim da escravidão não influenciou o fim do Império no Brasil? Esse é falso, porque realmente ele influenciou, ok? Então, a letra B é falsa. F. Letra C. A falta de valorização e os salários baixos fizeram com que a maioria dos militares se voltasse contra o imperador? Verdadeiro. E a D. Dom Pedro II contrariou uma ordem do Papa, o que ocasionou uma revolta de membros da Igreja Católica. A partir de então, posicionaram-se contra a monarquia? Verdadeiro também. Ok, turminha? Então, essa aqui é a atividadezinha da folhinha do Vamos Trabalhar, tá? Se vocês quiserem depois voltar ao vídeo e ir pausando para completar novamente, aí já estará feita com vocês e eu nem farei correção depois. Ok, turminha? A nossa aulinha, então, encerra-se por aqui. Não esqueça de fazer a comparação lá das fake news com o plano Cohen no caderninho. Tira a foto, manda para mim. Ah, e dessa aqui também feita. Ok, turminha? Nos vemos na nossa próxima aulinha. Até mais, fiquem com Deus.